E aí pessoal, tudo jóia? Esse daqui é a parte 2 do resumo que eu estou fazendo por capítulo do livro A Lei da Psicologia Aplicada ao UX. Leis da Psicologia. Esse livro daqui, ele é bacana para dar uma introdução legal. E esse é um projeto que eu estou fazendo para meio que absorver melhor o livro através do ensinamento. E por isso que eu estou gravando esses vídeos, certo? Então, hoje nós temos mais um capítulo que é a Lei de Fitts, certo? Uma coisa que eu estou percebendo no livro, não sei se é uma percepção particular, mas ao ler o livro eu percebo que cada capítulo ele tem meio que uma definição, que um termo, uma palavra define bem um capítulo. Dessa vez, a palavra que define bem o capítulo, a Lei de Fitts, é precisão. E por que precisão? É um capítulo que ele fala sobre os alvos, ou botões, ou áreas clicáveis. Ele é um capítulo dedicado à usabilidade, a como o cliente, o usuário, aliás, o usuário vai interagir com a plataforma, com a interface. E a forma mais clássica, a forma mais direta, é através de apertando botões, certo? A primeira coisa que ele nos diz é da importância do tamanho do botão. Ele diz que quanto maior o botão, mais fácil vai ser do usuário clicar e de identificar e achar esse botão. Então, a lógica inversa, se você tiver um botão muito pequeno, você vai causar uma má percepção no seu usuário, entendeu? Então, por isso que o tamanho ele está intimamente ligado com a precisão que a pessoa vai ter ao clicar o botão. Clicou em botões pequenos, baixa precisão. A pessoa ela tem risco de clicar fora ou clicar no botão que está muito colado, entendeu? Isso diminui a precisão e aumenta a insatisfação do usuário com a tela. Como eu falei já de espaços, a segunda coisa que ele fala é que não basta um alvo ele ser grande, mas ele tem que estar espaçado entre os outros alvos, porque isso diminui a possibilidade de o usuário clicar em um botão ou alvo errado e ter a frustração de começar de novo o processo, entendeu? Então é muito importante que um alvo ele seja grande e que seja grande o suficiente e que ele tenha espaços entre si, certo? Porque dessa forma isso vai aumentar a tranquilidade e de novo vai aumentar a precisão do cliente em clicar exatamente o que ele quer e diminuir a margem de erro dele fazer coisas que ele não quer, certo? Outra coisa muito importante é sobre a chave, é o seu botão ser achável ou não. Então o botão ele tem que estar em lugares muito óbvios ou em lugares facilmente acháveis. Um exemplo que ele dá no livro é sobre formulário. Se você prestar atenção, aqueles formulários clássicos que você bota o nome, o e-mail, todos os seus dados cadastrais, sempre que você terminar, o botão de você salvar, enviar ou enfim, o que seja, para finalizar aquele formulário, fica sempre perto do último campo para você preencher. Então, isso daí é ele ser o mais achável possível. Você não tem que pensar, você não tem que olhar pelo aplicativo, ele vai estar lá. Uma técnica que é muito usada também é você fixar botões, ou como no formulário, é deixar ele em lugares óbvios. Uma coisa que ele fala também no livro é que a parte central da tela onde o usuário ele vai ter mais controle, é onde ele vai ter mais acesso do polegar, é na região central da tela. Então, se você quer alguma coisa extremamente clicável, o melhor local, o local de maior controle do usuário, de maior precisão, é no meio da tela, entendeu? Eu acho que até por isso que se fixam botões em cima, porque não são botões que você usa com toda frequência, por exemplo assim, configuração. Você não vai estar clicando em configuração sempre, mas é importante ele ser fixável para ele ser achável facilmente. Então, assim ele vai estar seguindo boas práticas de usabilidade, ok? Eu anotei aqui também só um lembrete de que um botão pequeno
e um clique errado, eles dão uma péssima percepção da sua interface para o usuário. Então, volto recapitulando, o botão ele tem que ser grande o suficiente para ser achável facilmente, ser identificado facilmente. Ele tem que ter espaços entre si para que o cliente tenha a confiança e o conforto de que ele vai, e a certeza que ele vai clicar no botão correto, certo? E esse tem que ser um botão achável, porque não adianta ser o melhor botão do mundo, com espaçamento perfeito, se ele vai estar num local extremamente difícil e a pessoa não vai conseguir interagir com a interface com o botão, certo? E é isso aí, pessoal. Esse foi um resumo um pouco mais curto, um resumo um pouco mais direto ao ponto. Ele fala uma coisa da onde veio a lei de Fittes, que foi um físico. E essa lei, por incrível que pareça, uma coisa que eu achei bacana é que essa lei ela foi feita antes das interfaces digitais. Ela é uma lei que foi de um físico que fez um cálculo matemático em 1958, se eu não me engano. E eu achei isso bacana para a gente fazer a gente refletir de que o mundo digital, quer ou não, é uma extensão do mundo físico e que muita coisa veio de lá e que não foi uma coisa criada do nada, sempre tem uma base bacana. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem e até o próximo capítulo.